Eu tenho aqui essa sobrancelha que a gente tá em processo de despigmentação, tá? A gente já conseguiu tirar um pouco da saturação dela, que é aquele excesso de pigmento, né? Quando chega pra gente, quando a sobrancelha grita pra gente aquela cor. E ela chegou um cinza chumbo pra mim. Quando eu jogo a luz, eu observo que ela já tá despigmentando, tá? E desse cinza chumbo tá criando uma cor cinza meio violeta, meio lilás. Então, assim, isso é totalmente normal de acontecer durante o processo de despigmentação. Uma sobrancelha chega pra gente com uma cor fantasia e de acordo com o que a gente vai fazendo as sessões de despigmentação, ela pode ir se revelando uma outra cor ou até ficar de duas cores, né? E a gente tem um jeito certo de neutralizar quando a gente tem uma sobrancelha com duas tonalidades. Mas nesse caso aqui eu ainda não vou neutralizar, eu ainda estou fazendo a despigmentação dela, tá? Então eu coloco o meu ácido aqui um pouquinho, ó. Além de passar um pouquinho na pele, eu coloco também aqui na minha agulha do meu dermógrafo, né? Passo na pele só pra me ajudar mesmo. E inicio aqui a minha sessão, tá? Então, eu trabalho com um movimento circular, lento, assim. Um movimento, na verdade, não é lento, né? Ele é médio, tá? Gosto de ir fazendo por quadrantes, para não me perder. E evito de ficar muito tempo em cima do mesmo lugar, para não ferir essa pele, né? Já que a gente tá trabalhando aqui com ácido, agulha e ácido, né? Então, o objetivo aqui da gente trabalhar com a agulha é fazer o quê? Abrir canais para que esse ácido penetre melhor, para que ele consiga fazer o processo dele de despigmentação. E uma dica muito importante para você, não deve doer, tá? É muito superficial, a gente trabalha com a pontinha da agulha. Então, essa agulha, ela pode ficar um pouquinho mais alongada para que você consiga enxergar essa ponta dela, tá? Nada de apertar a agulha contra a pele, não tem necessidade. A pontinha dela já vai fazer o trabalho que a gente precisa, ok? A ação do ácido, ó, como que já vai trabalhando, né? Então, sem dor, é bem tranquilo, tá? De se fazer uma despigmentação. Mão leve. Eu dou uma leve esticada aqui na pele, ó. Não estico muito, mas é mais pra me dar mais uma firmeza, ó. Pra não ficar a pele, né, balançando na hora que eu estiver fazendo o procedimento. E assim a gente vai trabalhando os quadrantes, vai passando por toda a sobrancelha. Mas e se minha sobrancelha tiver só uma parte que eu preciso despigmentar? Como, por exemplo, o design tá errado, né? Aqui no ponto alto. Eu viria aqui no ponto alto, né? E faria somente nesse ponto alto, se a minha sobrancelha não tivesse muito saturada. Ok? Você pode ir limpando se você quiser, ó. Como a gente já fez uma sessão anterior, a pele fica um pouco mais sensibilizada, é normal sair algumas gotículas de sangue, que na verdade é uma linfa com sangue, né? Então, é bem normal acontecer, tá? A pele também se encontra mais sensibilizada. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com agulha e ácido, então a pele vai reagir mesmo de forma mais sensível nas próximas sessões. Então,
assim, despigmentação, ela não tem segredo. Você só precisa entender alguns pontos chaves para que você faça certinho e não cause aí queimaduras no seu cliente, cicatrizes, né? Então, por isso você precisa entender toda a parte da despigmentação. Quando despigmentar, por que que você vai despigmentar, tá? E também aprender a negar, né? A falar para o cliente, olha, não posso fazer porque não vai dar certo. Então, tudo isso você precisa aprender para que você consiga realmente entregar um resultado satisfatório para sua cliente ou no máximo, né? Ou pelo menos uma resposta para ela do porquê que não dá para fazer, porque tem casos que realmente, gente, chega mais crítico, né? A sobrancelha. Então, muitas vezes, uma despigmentação não vai resolver, né? Muitas vezes você vai ter que talvez intercalar com alguma outra técnica de despigmentação. Então você precisa saber analisar tudo isso, ok? Conhecimento é poder na nossa área. Quando a gente sabe, a gente não fica perdido, e quando a gente pega para fazer e a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo, a gente faz com maestria, tá? Faz sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Então é isso, ó, eu tô fazendo a mesma coisa. Ela não tá sentindo dor, é bem tranquilo. Eu passo ali o ácido um pouquinho na pele dela, mas sempre tem ácido aqui na minha agulha, ó, no meu cartucho de agulha do meu dermógrafo, tá? É bem gostoso trabalhar com a despigmentação, uma sessão rápida. O processo é um pouquinho mais lento, né, da recuperação. A gente tem que aguardar aí os 30 dias para a regeneração da pele. E o lento que eu falo é em relação ao número de sessões, né, que a gente não tem como saber, mas a gente sabe que pelo menos um pouco da saturação a gente consegue diminuir. A gente tá fazendo aí depois um processo de neutralização dessas sobrancelhas. Olha como que ela fica, né, quando a gente termina de fazer a primeira passada. E vamos comparar aqui com a outra pra gente ver. Então, é normal esse aspecto aqui, tá? Esbranquiçado da sobrancelha.